E aí, otakus do meu Brasil, nesse vídeo trago para vocês a parte 2 do capítulo 3, do volume 11. Dito isso, vamos para o vídeo. A história começa na viagem de Ainz e sua comitiva, após partirem da cidade ao sul para a cidade capital dos anões. A viagem durou um dia inteiro, com Gondo como guia. Ele não estava muito familiarizado com a superfície, mas sabia mais ou menos a distância de uma cidade a outra. E sobre a liderança de Gondo, as bestas mágicas de Aura atravessavam a neve como se fossem gramas. Uma vez que elas eram conhecidas por sua grande destreza e vigor, mas Ainz havia ficado um pouco preocupado com o fato deles terem problemas em encontrar a entrada pela superfície, baseado em sua experiência anterior. Mas Gondo explicou que, diferente das outras cidades, a atual capital dos anões havia sido construída com o intuito do comércio em grande escala com os seres humanos. Ou seja, a entrada não estaria escondida como na cidade ao sul. E bem, na entrada estava uma espécie de fortaleza ao lado da montanha. E sabendo disso, Ainz tentou ver alguma fortaleza no caminho, mas ainda estavam muito longe. E assim Ainz começou a pensar sobre os Quagoas, que Shaltiar havia capturado e os levado até Nazarick. Segundo a informação retirada pelo relatório, os Quagoas eram uma raça que se submetia ao forte. Eles eram divididos em 8 clãs, com um número total excedendo 80.000. E com isso Ainz percebeu que os anões eram mais atrativos para forjar uma aliança. Mas ele começou a planejar se deveria submeter os Quagoas da mesma forma que fez com os Lizardman. Já que Ainz estava interessado na habilidade natural dos Quagoas, que tornam-se mais poderosos dependendo dos metais ou minérios que consomem na juventude. Ele também começou a imaginar os vários experimentos que ele poderia fazer, usando os metais e minérios de Nazarick. No entanto, Ainz foi acordado de seu devaneio por Gondo, que o informou sobre o aparecimento da fortaleza, em sua linha de visão. Assim, Ainz e sua comitiva se aproximaram, mas pararam fora do alcance dos arqueiros anões. Ainz temia que se enviasse Gondo para anunciar sua chegada, ele poderia ser atacado de repente. Por isso, ele deixou sua comitiva atrás e seguiu até a fortaleza sozinho. Ainz caminhou até eles com as mãos levantadas, demonstrando não ter intenções hostis. Mas os anões arqueiros gritou para ele parasse. Mesmo estando aterrorizados, eles ainda questionaram Ainz sobre o motivo de sua chegada. E com isso, Ainz informa sobre o ataque dos Quagoas, que iria acontecer e pediu para que informassem seu líder, além é claro de sua apresentação como rei Bruxuaines. Mas os anões ainda queriam prova sobre ele ser realmente da realeza. Então, Ainz chama Gondo para que ele pudesse provar sua identidade para os anões arqueiros, que estavam tremendo em cima da fortaleza. Então Gondo se aproxima e anuncia seu nome, mas os arqueiros não acreditaram, enquanto conversavam entre si, se perguntando se não roubaram o rosto dele com magia. E essa conversa chegou aos ouvidos de Ainz, que pediu para Gondo dizer algo que somente os anões da capital saberiam. Após uma pequena treta entre os arqueiros, por causa da fala de Gondo, já que tinha a ver com um restaurante que tinha uma péssima comida, mas que eram conhecido por suas ótimas cervejas. O que me lembra de um certo bar de um pecado aí. Eles finalmente acreditaram em Gondo e mandaram alguém para informar o comandante-chefe sobre a chegada de Ainz. Mas enquanto esperava a chegada do comandante-chefe, Ainz achou um pouco engraçado as ações dos anões e acabou soltando um pequeno riso, que foi mal interpretado pelos anões, que novamente levantaram sua guarda contra ele. E nem mesmo deixaram entrar na fortaleza, fazendo-o esperar do lado de fora. E nesse momento Ainz fez uma pequena comparação da recepção dos anões, com a recepção que ele havia dado a Jirkniv quando o imperador visitou Nazarick. Mas deixando essa pequena comparação de lado, por algum motivo Ainz retirou a réplica do cajado Ainz ou algo, que era a arma de sua guilda, provavelmente no caso de haver um jogador de Yggdrasil. E graças a isso, uma aura negra começou a ser emanada por trás dele, mas não tinha mudado a aura da réplica. Quando o comandante-chefe apareceu, ele veio junto de 2 outros anões, seus subordinados, sendo um deles de alta posição no exército. Os 3 anões haviam se sentado, o que causou uma certa estranheza em Ainz, mas ainda se apresentou e começaram a conversar. E pelo fato do comandante-chefe estar presente e o recebendo, significava que eles não tinham muitas opções contra os Quagoas, e por isso Ainz fez questão de tocar nesse assunto, agindo como se já soubesse de tudo. E por causa disso, o comandante-chefe acabou revelando tudo o que havia acontecido para ele, o que alegrou Ainz, já que tudo estava ocorrendo como planejado. Então Ainz oferece sua ajuda para resolver esse problema. E o comandante-chefe então diz que ele precisaria da aprovação do Conselho Regente. E quando Ainz tenta convencê-lo, o comandante-chefe pergunta se ele está realmente tão confiante em conseguir repelir o ataque dos Quagoas.
O que Ains respondeu afirmativamente, já que segundo ele, se fossem do mesmo nível dos que ele havia encontrado anteriormente, seria brincadeira de criança. E então, o comandante-chefe concorda em aceitar a ajuda, mas um de seus subordinados tenta convencê-lo do contrário, mas o comandante-chefe o leva para longe, onde conversam. Ains não conseguiam ouvir claramente a conversa, mas parecia que seria muito difícil para eles lidarem com os Quagoas e por isso ele estava querendo apostar no Ains, para ajudá-los. E então Ains, usando sua voz imponente os chama, perguntando se não deveriam começar a já preparar os planos futuros. Fim. É isso pessoal. A parte 3, última parte do capítulo, vamos ter Quagoa sendo massacrado. Então se gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Obrigado pela sua visualização e até o próximo vídeo.